Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna a você que está acompanhando de casa o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, aí pela FEB TV e pelos canais parceiros de transmissão simultânea, aos quais nós já agradecemos a parceria e aí a cooperação conjunta. E Cris, satisfação imensa estarmos aqui dividindo essa tarefa, não é? Toda segunda-feira. E nós agradecemos também a Andréa Beatriz, e dentro de alguns momentos a Jane Alves também vai entrar, que são as nossas intérpretes para Libras. E também damos as boas-vindas, hoje nós estamos com o nosso convidado Eduardo Moreno, que é participante da área de estudo da Federação Espírita de Rondônia, e Elzita de Melo Quinta, trabalhadora da Federação Espírita de Goiás e da Federação Espírita Brasileira. Muito bem-vindos os dois. Pois é, Carlos, é uma alegria sempre renovada estarmos juntos aqui às segundas-feiras. Estou lendo aqui já algumas mensagens. A Francisca Silvana Dantas diz que é bem melhor estudar o Livro dos Espíritos com vocês. Se eu fosse estudar sozinha, não compreenderia. Só tenho a agradecer. Na verdade, não que você não compreendesse, mas eu entendo, Francisca, que esse grupo, né, a possibilidade de estarmos juntos, traz um colorido a mais, né? É sempre muito melhor estudarmos em conjunto, porque há uma soma aí de vibrações e de colaborações intelectuais também, né? Mas é muito bom estarmos juntos. E hoje, meus amigos, vamos nos debruçar sobre o capítulo 6, permanecemos no capítulo 6 da vida espírita, com o tema As Relações no Além-Túmulo, das perguntas que vão da 274 a 281. E vamos começar, então, com o nosso Eduardo, irmão Eduardo, nas questões 274 e 274A, onde a indagação, Eduardo, é a seguinte: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poder? Há entre eles subordinação e autoridade? E podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Como é que funciona isso, Eduardo? Boa noite, Cris. Boa noite, Carlos, Elzita, Andréia, nossa intérprete em Libras, todos os nossos telespectadores que nos assistem nesse momento, aqui no canal da FEB TV. É muito interessante essa questão da autoridade dos espíritos. Antes, porém, só reforçando o comentário da nossa amiga que falou de estudar em grupo é muito mais produtivo que estudar sozinho. Inclusive, tem estatísticas que falam sobre isso. Quando a gente lê e nós debatemos em grupo, nós fixamos um número muito maior de conhecimento. Então, é muito importante, além de confraternizarmos, aprendermos um pouco mais. A questão da autoridade dos espíritos, é necessário nós abordarmos ela, então, sobre o seu aspecto verdadeiro. O que é ter autoridade? Autoridade, quando nós falamos em autoridade, a gente fala assim, é alguém que tem prevalência, alguém que tem comando, alguém que dá ordens e faz-se cumprir e faz-se ser obedecido, né? Mas não confundir com quem é autoritário. A autoridade é uma característica natural do espírito evoluído, mais evoluído. Quando é autoritário, ele pode ser um déspota, ele pode ser opressor, mas não é este o caso. Quando o espírito ele está revestido de autoridade, é porque ele conquistou essa autoridade pela sua evolução, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Quando nós estudamos, aqui mesmo no curso, a escala espírita,
questão 100 seguintes do Livro dos Espíritos, o Kardec dividiu em 3 ordens principais dos espíritos: os imperfeitos, os bons e os puros. Sendo que lá ele diz o seguinte, que os puros, eles têm autoridade, eles têm superioridade absoluta sobre os demais. Então, por aí nós já percebemos que quanto mais na escala espírita o espírito sobe, mais autoridade ele possui. Na resposta, o Kardec, os espíritos realmente destacam isso para Kardec e falam que ele tem um ascendente moral irresistível sobre os demais. O espírito André Luiz, nas suas obras, ele sempre relata a sua admiração pelos instrutores que vêm ali com ele fazer o trabalho. Nós sabemos que cada instrutor que vem em cada livro do André Luiz vem numa área específica do conhecimento. Falar um pouco mais sobre a reencarnação, outro vem falar um pouco mais sobre a desencarnação, outro vem falar um pouco mais sobre causa e efeito, outro vem falar sobre mediunidade, pelos dramas da sexualidade mal conduzida. Enfim, cada instrutor tem o seu papel. E André Luiz, ele destaca essa superioridade, essa autoridade inerente aos espíritos mais evoluídos. Vamos dar destaque, por exemplo, no livro Ação e Reação, quando ele recebe um ministro lá da colônia Nosso Lar, o ministro Sanzio, e ele fica muito encantado com a emanação magnética do ministro. E ele fala ali no livro, né, que aquela conversa, aqueles minutos de conversa que ele teve com o ministro, uma admiração que brotou tão espontânea dele, um respeito inerente, um sentimento tão digno, tão forte, que fascinava André Luiz, pelos poucos momentos de convivência. Ele tinha até a impressão, ele diz lá no livro, como se ele estivesse perto da sua própria mãe, tinha vontade de se colocar de joelhos, chegou até a chorar emocionado, bastando a presença e emanação magnética daquele espírito ali. Então nós podemos perceber que a autoridade dos espíritos, ela é inerente à sua evolução. Lembrando, por exemplo, que no mundo espiritual nós temos cargos, tem hierarquia, sim. Na colônia Nosso Lar, por exemplo, onde o André Luiz retrata aquela colônia, a organização da colônia, nós temos governador, nós temos ministros, ministérios, temos funcionários da governadoria, dos ministérios. Então, nós vemos ali toda uma estrutura administrativa. Estrutura essa conquistada pelo esforço de cada um. Quando nós buscamos no Livro dos Médiuns, naquela parte que Kardec fala como falar com os espíritos, tem uma passagem muito interessante. Um espírito que se apresenta como um sacerdote, ele é evocado, um monsenhor, e logo de cara ele esclarece o seguinte, ele diz uma coisa muito interessante. Eu era monsenhor aí na Terra, do lado de cá, eu sou um ex-monsenhor, porque aqui só existe um senhor, que é Deus. E ele fala uma frase muito interessante, ele diz assim: muitos dos que me procuravam, aí enquanto eu estava internado, que se ajoelhavam perante mim, vejo-os aqui desse lado, e eu que aqui tenho que me inclinar perante eles. Então, quer dizer que do lado de lá, a autoridade que ele tinha aqui, do lado de lá, outros que eram simples, que eram ofuscados aqui pela sua posição lá, tinham uma maior hierarquia que ele próprio. Muito bom. Bem, Eduardo, excelente. A Diana Gomes, ainda antes um pouquinho de começar, não é? Às 7h59, ela colocou: vou deixar registrado uma experiência muito bacana. Estou revendo as palestras junto ao livro e impressionada como tenho aprendido mais, com mais clareza. Gratidão a vocês e equipe envolvida. Nós é que agradecemos, Diana, a todos vocês, né, pelo carinho, pela atenção, pela oportunidade de estarmos estudando juntos. Ainda relacionado com a questão 274, para, assim, esclarecimento rápido, Eduardo, a Josilene perguntou: de acordo com a questão 274, os espíritos moralmente superiores
podem deter qualquer ação do mal praticado por espírito inferior a ele? Veja, sempre é respeitado o livre-arbítrio daqueles que ainda estão na prática do mal. Todavia, com a permissão de Deus, em algumas situações, aonde aquele mal não terá proveito nenhum para ninguém, ou não será motivo de justiça nos mecanismos da vida, pode acontecer que o espírito superior tenha uma influência em barrar aquele mal. Só para completar, Carlos, a questão da irresistibilidade dessa força superior, dessa hierarquia, bastamos mencionar o próprio Jesus. Uma prova da autoridade do Cristo é que quando ele ordenava aos espíritos que estavam ali obsidiando ou atormentando os enfermos, os enlouquecidos da época que o vinham procurar, os enfermos da alma, os que estavam mudos, obsidiados e tudo mais, bastava uma ordem do Cristo. Determinava que o espírito saísse e o espírito saía. Então, é um influxo magnético, é uma força tão poderosa, uma força amorosa e enérgica ao mesmo tempo, e é irresistível para aqueles espíritos que estão abaixo na hierarquia. Muito bem. Excelente. A Josilene fez outra pergunta aqui. Eu mandei uma mensagenzinha para a Cris para fazer essa pergunta aí para a Eusita, que está relacionada com essa mesma pergunta, Cris. Sim, os espíritos, na sequência, né, a Josilene perguntou, Eusita, os espíritos moralmente superiores nunca são afetados pela maldade dos inferiores por terem pensamentos bem diferenciados? Olha que pergunta interessante, gente. Muito boa noite a todos, vocês que estão conosco neste canal da FEB TV. Boa noite, Carlos, Cris, Eduardo, Andréia. É uma alegria renovada estar com vocês. Olha só, os espíritos superiores, eles estão, até certo ponto, imunes à maldade. Mas o que pode acontecer? Podem ser afetados? Vamos lembrar o exemplo de Jesus. Ele precisaria ser crucificado? Ele precisaria passar pelas dores às quais foi submetido? Não necessariamente, mas para deixar para nós uma lição da resistência, da resignação, da sua própria autoridade moral, então ele sofreu a ação dos espíritos inferiores, porque o que aconteceu com Jesus foi uma trama das trevas encarnadas e desencarnadas, não é? Muito bem. O Tom Oliveira, às 8h06, ele comenta: sou novo aqui, estou querendo aprender sobre o espiritismo. Vejo espíritos desde criança, estou atrás de ajuda. Senti essa necessidade cada dia mais forte dentro de mim. Muito bem-vindo, Tom, para o estudo do Livro dos Espíritos. Você está em contato justamente com a doutrina que nos esclarece a respeito, não é, dessas relações que a gente tem com o mundo espiritual. Então, seja muito bem-vindo ao nosso estudo e nós recomendamos a leitura de toda a obra de Allan Kardec, se você quiser, de fato, compreender, não é, o que é que acontece com você, como é que se controla, não é, essa influência dos espíritos. Então, vale a pena ler Allan Kardec, isso vale para todos nós, tá bem? E, Eusita, na questão 275, Kardec pergunta: o poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? O Eduardo já até tocou no assunto. Já entrou. Os espíritos respondem, não é? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos, recomendo os espíritos. Aí na questão 275A, Kardec vai insistir. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Olha só, como o Eduardo já abordou muito bem, nós temos que ter em foco
a chamada ordens dos espíritos, que são diferentes ordens. E essas ordens trazem as categorias dos espíritos de acordo com os seus méritos, com as suas conquistas. O Eduardo lembrou bem, aquele que foi maior na Terra, necessariamente, se ele não tiver com ele mesmo a conquista, a autoridade moral, ele poderá ser o último no plano espiritual. Então, disse Jesus que aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. E nos remete à orientação dos espíritos a que consultemos os salmos. Então, apenas para citar o Salmo número 1, nos versículos de 1 a 3, quando se coloca o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. O que significa isso? A pessoa está na Terra, está no mundo material, mas não perde a noção da sua espiritualidade. Ela não deixa se contagiar pela impiedade, ela não deixa se envolver pelo escárnio, ela se mantém acima de toda onda negativa. E no versículo 2 nós encontramos: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Quer dizer, nos remete ao acesso à lei divina que está inscrita em nossa própria consciência. Então, já no Antigo Testamento, nós temos essas recomendações. E lá no versículo 3 arremata: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, aquele que está vinculado à obediência, à resignação, ao seguimento da lei moral, com ele tudo será mais fácil. Até mesmo as grandes dores serão superadas com galhardia, porque ele tem a noção de que o que acontece aqui é uma forma passageira, mas que a sua conexão com a espiritualidade lhe dá a certeza da vida real, que é a vida do espírito. Muito bom, Elzita. Olha, ainda me debruçando aqui sobre o chat, além do Tom, né, Oliveira, que o Campetti comentou sobre a questão da mediunidade eclodindo, né? E aí as obras de Kardec são fundamentais. Tem um outro comentário aqui do Devair Agostinho, a gente gostaria de lançar uma palavra amiga até ele, dizendo que seria muito oportuna a busca por uma instituição espírita próxima dele. Né? Nós temos aí toda uma rede entrelaçada do movimento espírita, podendo servir, né, de porto seguro para as suas dificuldades. Ele tem síndrome do pânico, diz que tem reiterados processos de ciúmes e está pedindo ajuda. Então, Devair, busca a casa espírita, porque lá vai ser um pouso seguro para você e também para o Tom, né, que está se faceando, digamos assim, com a eclosão da mediunidade. A casa espírita também é um bom porto seguro para o estudo, né, dessa mediunidade. Mas, meus amigos, estudando sempre, queremos dar continuidade aqui, perguntando para o Eduardo sobre a questão 276. Eduardo, aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Exatamente, Cris. Essa questão muito interessante que Kardec colocou, raciocinando até logicamente, nós por si só conseguimos chegar a essa resposta. Né? Quem tem uma posição de destaque aqui na Terra, de poder, de riqueza, e quando chega no lado da vida maior, da vida espiritual, experimenta se achar com os de mais baixa posição, vamos dizer assim, é decorrente, né, que é natural que esse espírito experimente um sentimento de humilhação.
E os espíritos respondem. Às vezes é bem grande, é muito grande esse sentimento. Normalmente, se esse espírito, que era poderoso na Terra, era orgulhoso e invejoso. Então, veja bem, o espírito que usou a sua autoridade aqui no planeta apenas para satisfazer o seu ego, apenas para satisfazer o seu poder de mando, a sua cobiça, a sua ambição, só explorava aqueles que estavam abaixo de si, né? Arrastando muitas vezes as pessoas às quais ele liderava, arrastando essas pessoas à queda pelos seus maus exemplos, pelos seus desvirtuamentos morais. Então, esse espírito, ele não cumpriu com a sua missão, com o seu encargo de poder conforme a recomendação da lei de Deus, que é exercer com nobreza. Ele deixou de exercer com nobreza esse poder. Esse espírito, muitas vezes, nós achamos, né, nós que estamos investidos nessa condição, os que estão investidos nesta condição, acha que vai chegar do lado de lá e vai levar também esses títulos junto consigo. Os cargos, as honrarias, os deferimentos, né, de todas as convenções sociais, que lá será recebido com distinção, com destaque, enfim. Qual não será a sua surpresa, né, quando chegando do lado de lá, ele verifica, então, que a realidade é bem diversa, que muitas vezes entidades que passaram aqui em posições sem destaque nenhum, em posições de pouco relevo social, muitas vezes se encontram acima de sua condição. Nós sabemos, como a Elzita ressaltou também, que só o ascendente moral, só a conquista intelecto-moral do espírito é que dá a ele posição de hierarquia no mundo espiritual, como já foi dito aqui no estudo, né? Podemos lembrar, por exemplo, Cris, a própria condição do espírito André Luiz. Quando André Luiz chega na colônia Nosso Lar, ele pede para trabalhar na sua função de médico. Ele que foi um grande médico aqui na Terra, muito famoso, importante na sua época, mas lá, o que é dito para o André Luiz lá? Como ele não exerceu com nobreza a sua atribuição de médico aqui na Terra, aprendendo ou conquistando outros sentimentos do espírito, de lá nada serviria os seus conhecimentos sobre a fisiologia humana. Então ele lá aceita com humildade, ele teve essa sabedoria de ser humilde e aceitou então colaborar com tarefas mais simples no início, até que ele pudesse almejar algo melhor para si, conquistas melhores para si. Eduardo, na 277, o soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por seu superior? Então, Carlos, dentro dessa mesma temática que nós estamos tratando, às vezes as respostas parecem um pouco repetitivas, mas porque o Kardec ele tinha essa metodologia de trabalho de esmiuçar bem os assuntos. Então, em cima de uma pergunta, ele fazia outra, e fazia outras derivadas, e assim, procurando acabar com todo o resquício de dúvida sobre aquele assunto. Então, falando na questão 277, falando de um soldado que falece durante uma guerra, por exemplo, encontra esse general do lado de lá. Será que ele continua sendo general, continua sendo superior? Os espíritos responderam, o título em si nada vale, a superioridade real é que tem valor, a superioridade do espírito. Nós sabemos, por exemplo, aqui no plano material, do rigor que existe na hierarquia militar. Nos diversos países, sempre uma instituição que preza muito por essa questão hierárquica, né? As instituições militares. Pois bem, no mundo dos espíritos, porém, o que vale, como nós sempre estamos frisando aqui, é a conquista do espírito intelecto-moral. Isso é que lhe dá prevalência sobre os demais.
A título de exemplo, na Revista Espírita de julho de 1859, tem uma passagem, uma entrevista de Kardec com um espírito que foi morto numa guerra, na Batalha de Magenta, que tinha acontecido há pouco tempo antes da evocação do espírito. Poucos dias, eu acho que não tinha nem um mês que ele tinha desencarnado. E esse texto ele é intitulado O Zouavo de Magenta. Repetindo, está na Revista Espírita de julho de 1859. Então, Kardec entrevista esse soldado que desencarnou na batalha. Kardec faz inúmeras perguntas sobre a situação do espírito nessas condições. São mais de 50 perguntas que Kardec dirige a esse espírito. O espírito se chama Joseph Midar, o nome do espírito. Mas o interessante das questões é uma específica dentro desse assunto aí que nós estamos tratando. Kardec pergunta assim para o espírito: quando vedes aí entre os espíritos, quando vedes um dos vossos chefes, que for generais, etc., ainda o reconheceis como vosso superior? E o espírito ele dá uma resposta bem simples. Ele diz assim: se ele o for, sim. Se não, não. Então o espírito ele diz basicamente o que para Kardec? Se ele for superior na sua essência, no seu conhecimento, na sua elevação moral, sim, ele vai continuar sendo superior aqui. Se não, com a morte do corpo físico, morre-se também o cargo, morre-se a posição social, e do lado de lá, nada disso tem importância para o espírito. Muito bom, Eduardo. Olha, antes da gente partir, Elzita, para a questão 278, quero aproveitar uma participação aqui da Jeane Lima, que sempre nos acompanha lá de Nova York, e ela dá um testemunho aqui que teve um sonho muito feliz com os pais. Ela pergunta se foi um encontro, uma vivência espiritual, e logo na sequência ela pergunta e faz referência a 278. Ela sublinha, né, o termo utilizado: evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia. Então, os familiares estão juntos por afinidades? Essa é a questão que a Diane nos coloca. Mas a questão 278, Zita, e eu vou pedir para você, na resposta orientar pela Diane, pergunta o seguinte: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Olha só. Sim e não, dizem os espíritos, né? Na verdade, é cada qual no seu quadrado. Porque realmente a questão da afinidade, da simpatia, gera a atração entre os núcleos. Só assim há a proximidade. E na questão que a Janine colocou, o que nós encontramos durante o nosso momento de sono, de repouso do corpo físico, no desdobramento do corpo espiritual, é essa possibilidade maravilhosa de nós estarmos em contato com os nossos entes queridos que já partiram para o plano espiritual. E sim, a afinidade, a simpatia, nos mantém próximos, unidos e reunidos em todas as dimensões da vida. Tanto que, na verdade, qual que é a função do núcleo familiar? Harmonizar as diferenças. Porque se não somos espíritos afins, com a convivência, pela misericórdia da obra da reencarnação, nós podemos estabelecer novas conquistas. Porque começando a nos respeitar pelo sangue, nós passamos a desenvolver um lastro de simpatia espiritual. Então, a grande função do núcleo familiar é harmonizar as diferenças. Tanto que há um dito espiritual que diz o seguinte: se você está a ponto de odiar alguém, lembre-se que a reencarnação vem aí. E voltando ainda na sequência da resposta da questão 278, é muito fácil nós imaginarmos esses laços de simpatia que, entre os bons, os atraem para a realização do bem. E entre os maus, promove a atração para o exercício do mal, infelizmente.
nós estamos vinculados àqueles, porque na questão 459, influencia os espíritos em nossas vidas a tal ponto que ordinários são eles que nos dirigem, mas nos dirigem de acordo com o que nós mostramos para eles, com a exposição do nosso interior, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Nós atraímos para nós as simpatias espirituais, do bem ou do mal, dependendo de nós. E em relação a estar juntos, no sim ou no não, vamos trazer para a nossa realidade. Em uma cidade, grande ou pequena, como é que as pessoas convivem? Elas se atraem pela simpatia. Elas estabelecem núcleos sociais pelo prazer de estarem juntas, por estarem curtindo as mesmas coisas. Então, isso tanto em realizações altamente produtivas, como aquelas que não levam a nada. Então, é simplesmente o exercício da simpatia, da afinidade, que gera para nós os nossos núcleos de convivência no plano físico e, por consequência, no plano espiritual. Não é diferente. Muito bom, excelente, Elzita. Eduardo, vamos para 279. Nós já temos várias perguntas no chat também. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? É uma questão também interessante, Carlos, porque, como a Elzita acabou de falar, normalmente, no mundo espiritual, os espíritos se aglutinam, se aproximam por meio da sintonia, por meio da afinidade. Mas o que Kardec pergunta? Todos os espíritos, eles têm acesso a esses diferentes grupos, os bons com os maus e vice-versa? Eles podem se misturar, podem estar em locais com espíritos que não sejam da sua afinidade? Então, os espíritos perguntam assim, respondem assim, perdão. Os bons vão a qualquer lugar, os bons vão a toda parte, né? Porque o trabalho deles é ajudar a evoluir os maus, influir sobre os maus, né? E algumas regiões que são circunscritas aos espíritos bons, essas são impedidas de acesso aos espíritos maus, porque se eles ali chegassem, poderiam perturbar aquele núcleo de espíritos bons, se os maus ali tivessem acesso. Nós podemos buscar nas questões que já foram aqui estudadas, como exemplo, a questão 87, a questão 188 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz perguntas similares a essa, e os espíritos respondem também no mesmo sentido. Que o universo é ocupado dos espíritos e que há regiões em que só os bons podem estar, porque esses podem estar em toda parte, e outras regiões que os maus não têm acesso. Então, basicamente, o mundo espiritual é organizado da seguinte forma: as regiões de sofrimento, as regiões onde se aglutinam por afinidade, são atraídas as almas que estão vinculadas com crime, vinculadas com mal, com sentimento de culpa e remorso, que são as regiões de sofrimento. As regiões celestes, as regiões onde estão os espíritos nobres, os espíritos puros, que são inacessíveis aos outros que são menos adiantados. E as regiões onde existem as colônias espirituais, os postos de socorro, as instituições de auxílio, que normalmente ficam próximas às regiões de sofrimento. Essas estações de socorro, vamos assim dizer, recebem ali esses espíritos, normalmente recém-desencarnados, ou aqueles que estão há muito tempo em sofrimento, e o remorso, o arrependimento já toca o seu coração, são ali acolhidos nessas instituições. Mas mesmo nessas instituições, não é permitida a entrada daqueles que ainda estão renitentes no mal, revoltados, porque se ali entrassem, causariam tumulto, causariam baderna, colocariam em risco a organização e o funcionamento dessas instituições. Só para dar um exemplo, nós buscamos no livro Nosso Lar. Por exemplo, o livro Nosso Lar tem uma passagem em que nas muralhas, em volta
da cidade, da colônia, se aproxima um espírito de uma mulher que tinha assassinado vários bebês enquanto encarnada, tinha sido médica, e os bebês, na hora que nasciam, as mães não queriam, não podiam criar, por algum motivo não podiam ficar com a criança, ela então assassinava os bebês por estrangulamento, por amassando, né, por pancada na cabeça, enfim, assassinava o bebê naquela situação logo após o nascimento. Esse espírito se aproxima então da colônia e não é permitido pela equipe de vigilância, não é permitido que ela ingresse dentro da colônia. Há até uma discussão ali, uma intervenção da Narcisa, um espírito, um personagem do livro, pedindo para que seja acolhido esse espírito. E o vigilante responsável diz que não, porque ele não estava verdadeiramente tocado pelo arrependimento. Estava, sim, querendo entrar, mas para causar tumulto e dificultar os trabalhos ali dentro da colônia. Uma questão, só para finalizar, que nós devemos entender com relação aos espíritos, Kardec trata em A Gênese, quando trata dos fluidos, no capítulo 14. Ele fala da questão do perispírito. O perispírito das entidades menos evoluídas não suporta, por eles terem o perispírito muito denso, muito grosseiro, não suportam uma atmosfera das regiões celestes. Eles não, é como se o brilho, é como se a matéria mais rarefeita, ele não pudesse conviver ali. Então ele se afasta naturalmente, instintivamente, diz Kardec, como se fosse a gente se aproximando de um incêndio. Aquele calor incomoda, aquela claridade incomoda, a gente se afasta. É mais ou menos assim que funciona, a grosso modo falando, no mundo espiritual. Perfeito, Eduardo. E eu preciso aproveitar essa sua oportuna observação, antes de passar a pergunta para Elzita, a próxima questão, criando aí uma relação com o comentário da Solange Ludwig, que ainda faz referência à questão 279, dizendo que as regiões habitadas por espíritos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. Então, foi exatamente o que você nos atestou, inclusive nos trazendo à reflexão essa questão e esse ponto que é importantíssimo da emanação mental e da viabilidade energética. Porque uma coisa que não existe, né, Campete, no plano espiritual é protecionismo. Não adianta eu gostar muito da Elzita e querer promovê-la para o mundo celeste se a Elzita quase ainda não chegou à vibração celeste, por mais que ela seja minha amiga. Então, essa questão não de tem como. Não tem, né? Não tem, né, Elzita? Não tem como. E não posso lembrar como, uma questão energética. Então, a própria lei, ela se incumbe dessa seleção, né? A lei natural, a lei divina. Mas minha amiga Elzita, que está quase chegando lá. Olha só, antes de chegar lá, eu posso fazer uma colocação aí, baseado no que o Eduardo colocou, de uma forma tão precisa? Ele me fez lembrar, por exemplo, quando ele coloca a questão da densidade espiritual. Os espíritos superiores, eles vão onde quiserem e os inferiores não vão. E nós temos lá no livro Libertação a narrativa de quando André Luiz e a equipe se deslocam para a cidade de Gregório, que era um espírito que mandava ali nas zonas inferiores. O que eles fazem? Para não serem percebidos, não serem identificados pela emanação de luz, eles densificam o corpo espiritual. Então, eles chegam lá como se fossem materializados como eles, para não serem identificados. Então, essa coleção da vida no plano espiritual, que trazem 13 obras, vale a pena a gente realmente compulsar em paralelo com o estudo do Livro dos Espíritos, principalmente nesse capítulo que nós estamos. E o Eduardo sugeriu também, e eu reforço, principalmente nos temas que nós estamos abordando, a leitura do livro Ação e Reação, que tem uma coisa curiosíssima, logo no prefácio,
Emmanuel coloca que André Luiz organizou esse livro em homenagem ao centenário da codificação. Veja bem, que não é em homenagem ao 18 de abril pelo Livro dos Espíritos, mas em homenagem ao 18 de abril de 1957, homenageando o centenário da codificação. E no capítulo 1, Sombra e Luz, o que o Eduardo também colocou, em relação aos aspectos da percepção da zona de segurança da cidade de nosso lar, André Luiz e Hilário estão lá visitando a cidade, a Mansão da Paz, que é conduzida pelo Druso, e, de repente, uma leva de espíritos vem trazendo perturbações, barulhos, esgares, fisionomias assim como se fossem verdadeiras feras humanas, e muitos deles desencarnados, recentemente desencarnados, e que quando na vida material não ostentavam uma imagem tão medonha. Mas por quê? A matéria nos esconde de alguma forma, não é? Então, aí André Luiz e o Hilário, na verdade, pergunta, mas se isso aqui é uma casa de socorro, nós não poderíamos fazê-los entrar? Não é para isso que esta casa está aqui? Aí Druso sabiamente coloca, olha, imagina se de repente eu colocasse tigres ferozes no meio de um templo com pessoas em preces. Não é isso que nós podemos fazer. Tudo será no tempo certo. Então, assim como quando eles estiverem prontos, como eu estarei um dia, Cris, aí a gente entra nas zonas espirituais mais superiores, mais felizes, né? Então, vale a pena a gente retomar esse livro, que trata exatamente dessa relação da vida no mundo espiritual. E aí, Elzita, na sequência, exatamente dessa relação que eu quero te perguntar. Como é que se dá essa relação entre os espíritos bons e os espíritos maus? Então, essa relação é uma coisa que acontece dentro de um profundo senso de respeito e hierarquia, porque enquanto os espíritos superiores jamais se contradizem e só dizem e fazem coisas aproveitáveis relacionadas ao bem, os inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Então, é uma relação que a gente poderia resumir assim, onde os espíritos superiores tudo podem, e os inferiores não, por mais que eles tentem. Por quê? Porque eles não têm arcabouço moral para uma proximidade maior, a não ser no momento em que eles estejam aptos a serem resgatados. Por exemplo, vamos retomar nosso lar. Quando todo mundo lembra dos 8 anos de sofrimento que o espírito André Luiz passou nas zonas umbralinas. E durante todo esse tempo, o governador espiritual de nosso lar ia visitá-lo, e ele não o percebia. Ele ia visitá-lo, fazia ali as suas preces, intercedia por ele, porque também essa intercessão estava secundada pelo trabalho da mãe de André Luiz, mas somente no momento em que houve o despertar, em que ele se fez pronto para ser socorrido, foi que ele percebeu a presença dos espíritos amigos que ali estavam. Então, é simplesmente assim. Enquanto os bons combatem as más inclinações, tendo isso como uma missão, os inferiores perdem tempo ainda, maçando barro em suas imperfeições e tentando acirrar o processo do mal. A raiz do que a Elzita e o Eduardo estão comentando, e aqui desse tema, inclusive, a gente observa que o Espiritismo, inclusive, nos esclarece que o mal, ele está circunscrito a ele mesmo. Exato. Quando o indivíduo produz o mal, ele como que se fecha numa redoma, e ele fica circunscrito ao ambiente que é criado com o mal que ele está realizando. Então, às vezes, nem percebe. Acha, inclusive, que aquele mundo que ele está criando com o mal que está realizando é o único real e verdadeiro. E julga, não é, os outros por si mesmo e pelas condições que está vivendo.
criadas pelo próprio indivíduo. Então, é bastante complexo o despertar, não é? Mas antes de passar para a próxima pergunta para a Elzita, Liane Celerier, às 8h21, coloca assim: os mentores da FEB TV Brasil podem me dar um passe durante esses ensinamentos ao vivo? Muito agradeceria essa atenção. Olha, Liana, a melhor coisa nesses momentos é nós orarmos, procurarmos elevar a nossa vibração em sintonia com o que está se produzindo, porque as vibrações positivas emanadas desse estudo alcançam os lares de todos. Né? O nosso próprio ambiente é alcançado por essas vibrações. E se nós estamos precisando de ajuda, a espiritualidade examina isso, examina a nossa ficha, que todos nós temos uma ficha no mundo espiritual, para ver por que nós estamos passando pelo que estamos passando, e se eles encontram ali a possibilidade, a condição de nos ajudar, nos ajudam. Todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor que vela por nós. E ele, encontrando em nós receptividade, ele pessoalmente nos ajuda e ele também traz outros para nos ajudarem. Então, eleva o sentimento, o pensamento e ora, Liana, e todos aqueles que desejam receber ajuda, nós fazemos isso e recebemos o amparo da espiritualidade. De repente, quando vai terminando o estudo, ou até no meio do caminho, a gente já começa a se sentir melhor, mais animado, mais disposto, até, não é, com outras disposições para enfrentar as situações que a vida nos apresenta. Então, Elzita, 281. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal. Olha só, parece que não seria isso, mas na verdade é simplesmente por despeito. Porque o que acontece? Eles não conseguem achar que outros estejam melhor do que eles. Então querem engrossar as suas fileiras. No nosso próprio mundo acontece isso. Da mesma forma em que pessoas que estão no bem, estão trabalhando de uma forma na produção do amor, da caridade, querem trazer para os seus núcleos pessoas que acham que podem ser trabalhadas no bem, os núcleos da maldade também buscam os seus asseclas, buscam engrossar as suas fileiras, porque eles não querem que os menos experientes experimentem o que eles próprios, os maus, não podem experimentar ainda. Então, é uma forma de dizer o seguinte: olha, eu estou sofrendo, eu estou nessa, mas eu não estou sozinho. E comigo eu arrasto uma multidão. Então, por isso que nós temos que ter vigilância absoluta. Entender que existem as chamadas influenciações espirituais sutis, que agem na nossa mente de acordo com a nossa vontade, estabelecendo pensamentos que nós temos a impressão que nos são próprios. E aí, de repente, a gente embarca em determinadas situações que, se tivéssemos vigilância, oração, mais atenção, nós estaríamos melhores. Então, vamos estar alertas. É por maldade que eles fazem isso? Não, gente. É por uma característica egoística de despeito, de querer engrossar as suas fileiras. Nem tanto por você, mas por eles, para que eles se sintam mais fortalecidos. Mas uma coisa que nós temos que ter bem claro para nós é que o bem sempre vence. E que Deus permite essas ações para que nós sejamos testados em nossa própria resistência. Perfeito, Elzita. Cris, só um segundinho, Cris. A Solange Ludwig acabou de colocar como é que se daria essa perturbação que a Elzita está comentando, né? Ela já até comentou, Elzita, alguma coisa aí. Uhum. Como é que se daria essa perturbação? Através das influenciações espirituais sutis, de pensamentos que imaginamos ser nossos mesmos, através de induções à tristeza, à melancolia, à menor-valia, através de incentivar em nós o cultivo da mágoa, a falta de perdão, o ódio em relação ao outro. Então,
através, assim, do fortalecimento de todos os nossos vícios morais. Então, por isso que nós temos que combater os nossos vícios, não esquecendo deles, mas transformando-os em virtude, para que nós tenhamos o quê? Essas conquistas que garantirão para nós, ao longo de nossas existências, o cultivo da autoridade moral. Porque, conforme muito bem o Eduardo colocou, um posto de destaque no plano espiritual é conquista pessoal, individual e intransferível. Não existe nenhuma forma de ajuda para facilitar o posicionamento de quem quer que seja. Existe simplesmente o quê? Existe a transformação moral para o bem, para o amor, para a caridade, ou como se diz, como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? É aquele que se esforça por domar as suas más tendências. E olha que o Guilom usa na sua tradução a palavra doma. O que é doma? É você colocar cabresto nos animais e fazer com que eles sigam a diretividade que é necessária para que haja produtividade, para que eles sejam usados no caminho conforme é necessário. E a partir daí, dessa doma, já dizia João, endireitai os vossos caminhos, a partir do endireitamento dos caminhos, o que é que vai acontecendo? A gente vai investindo em nossas conquistas espirituais, a gente vai guardando tesouros que os ladrões não roubam, que as traças não destroem, mas que garantem o quê? A nossa sanidade espiritual, a nossa moralidade e, consequentemente, o nosso poder de autoridade, primeiro sobre nós mesmos e depois sobre os outros. E essa questão é tão interessante de autoridade constituída, um casinho breve. Nós acompanhamos as vindas de Chico Xavier ao Hospital Colônia Santa Marta de Goiânia durante 10 anos, de 1977 a 1987. Então, Chico percorria todos os pavilhões deste hospital de Rancenianos, em Goiânia, e havia um pavilhão que era o seu preferido. Nesse pavilhão estavam ali asilados, mulheres com vários distúrbios mentais. E como é que o Chico se referia a estas senhoras? Ele dizia assim: agora chegou a hora de nós irmos visitarmos as nossas grandes rainhas do passado, que não souberam respeitar o poder que lhes foi outorgado e têm na sua mente ainda arraigada como se tivesse nesse mesmo momento. Então vamos orar, interceder por elas, que elas estão em um momento de reencarnação, de resgate, preparando-se para a libertação do seu espírito. E olha como que Chico fazia. Ele chegava nesse pavilhão com uma série de bijuterias. E essas meninas, elas ficavam assim no auge da alegria, porque recebiam aqueles colares de bolinhas de plástico como se fossem pérolas, como se fossem joias. E uma coisa interessante que a gente anotava, apesar da perturbação, era o porte autoritário que elas ostentavam, baixinhas, gordinhas ou altinhas, mas era um porte interessante, realmente porte de rainha. Então, quer dizer, o poder foi-lhes outorgado, mas não foi conquistado. E aí, haja vidas sucessivas pela frente. A gente se lembra da realeza de Jesus, né, Elzita? E é a verdadeira realeza. Realeza de Jesus. Realeza. Minha amiga, a gente vai agora se debruçar sobre as questões do chat, né? Tem aqui uma questão que a gente vai inaugurar, eu vou colocar essa questão para o Eduardo, viu, Carlos? Depois a gente continua aí na sequência. A Karine Silveira, às 7h38, ela nos faz uma questão que, aliás, eu recomendo a releitura, porque já nos debruçamos sobre essa parte do Livro dos Espíritos, a primeira parte que vai nos ofertar a escala espírita. Então, é muito oportuna, de novo, a releitura desse trecho do Livro dos Espíritos, mas a Karine, Eduardo, nos pergunta o seguinte:
O que define se somos bons ou maus espíritos? Uma pessoa comum que nunca cometeu crimes ou imoralidades, mas teve seus defeitos, é considerada um bom espírito? Cris, pegando o gancho aí no que você já deu a dica, né? Vamos pegar a escala espírita. Eu vou dizer para ela fazer a mesma coisa. Buscar ali na escala espírita, onde fala ali o item espíritos neutros. Nem aqueles maus que fizeram mal e nem tão bons que fizeram bem. Nem tão maus para fazerem o mal e nem tão bons para fazerem o bem. Então, essa categoria de espírito neutro, que passa na vida, nem sendo mal, mas nem sendo bom, Kardec situou essa categoria de espírito junto aos espíritos imperfeitos. Então, são espíritos que precisam evoluir. Então, ainda não conquistaram a posição de espíritos bons. Lembrando que, para nós, espíritas, mediante reflexo do ensinamento de Jesus, não basta não fazermos o mal. Para não fazer o mal, muitas vezes, basta a inação, basta a preguiça, basta o acomodamento. É necessário que façamos o bem. Fazer o bem exige esforço, exige renúncia em prol do próximo. E nós estamos aqui para aprendermos a amar. E nós só aprendemos a amar direcionando a nossa vida para servir ao nosso irmão. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao chat. Vamos pedir aos nossos dois queridos convidados de hoje, se a gente puder responder mais brevemente, nós podemos atender quase todas essas perguntas ainda hoje. Vamos ver. Ana Lúcia Brolho, qual seria a categoria do espírito que, enquanto encarnado, não acredita na vida eterna? Eusita. Olha só, que interessante. Qual seria a categoria do espírito que não acredita na vida eterna? Um espírito que está na posição aí dos espíritos neutros. Porque aí sabe-se lá também por que é que ele não acredita agora? De repente, ele traz traumas do passado e que agora ele se diz não acreditar em Deus graças a Deus e nem na vida eterna. Muito, e tendente ao materialismo, né, Eusita? Tendente ao materialismo, exatamente. Porque vamos aproveitar agora tudo, porque não vai existir nada mais para frente mesmo. E aí é que a nossa pedra de tropeço. Aí esse bicho pega. Exatamente. Cristina Malta de Andrade, uma pergunta muito interessante. Nós estamos, diz ela, suscetíveis aos espíritos de todas as ordens para manter as boas influências ou evitar as más. Qual a dica mais preciosa? Eduardo Moreno, eu estou querendo saber dessa dica também. Ô, Cris, essa dica quem nos deu foi Jesus, quando ele recomendou que nós vigiássemos e orássemos. Uhum. Então, suscetíveis às influências, nós estamos, dos bons e dos maus. Obedecer ou seguir a sugestão de cada um é obra do nosso mérito ou demérito. Então, vigilância e oração para que possamos ter sabedoria na escolha das nossas atitudes. Muito bom. Daniel Rosa de Assis, 8:19, Eusita. A hierarquia espiritual dos espíritos que souberam aproveitar a reencarnação evolutiva é irrestrita a toda condição social, mais humildes e mais afortunados, conforme o céu e o inferno nos relata o livro, né? Sim, perfeitamente. É apanágio de todos os espíritos. Estejam os espíritos na classe ou na condição que estiverem. Por quê? Porque evoluir, crescer, caminhar para frente, para o alto, para gravitar em torno da unidade divina, é o projeto de todos nós. Muito bom, Eusita. Josi Marques, às 8h15. A doutrina espírita ela é consoladora e libertadora. E por isso eu vou perguntar ao Eduardo o seguinte: ela sendo filha única e a mãe tendo falecido, tendo desencarnado no dia 16 de abril agora, o que posso fazer, pergunta ela, para ajudar ela, a mãe, no plano espiritual, e a ela mesma aqui, ainda na condição de espírito encarnado? Eduardo. Josi, em primeiro lugar, nossos sentimentos pela perda da sua mãe, mas sabendo
que a desencarnação é apenas uma mudança de plano. A vida não tem fim, a vida continua. Então, o que podemos fazer para ajudar nossos familiares? Primeiro, não nos revoltarmos pela qualquer que seja a causa da morte. Não ficarmos indagando o porquê. Entendemos que cada um tem a sua hora da partida e que Deus sabe o melhor momento ou o momento em que cada criatura cumpriu a sua missão aqui na Terra. O que pode ser feito em benefício de qualquer um? Praticarmos o bem. Quando nós praticamos o bem, nós conquistamos méritos, nós conquistamos simpatias dos nossos amigos espirituais. E esse mérito e essa simpatia, com certeza, pode ser benéfica tanto para nós, quanto pela intercessão em favor de um familiar, tanto encarnado quanto desencarnado. Tudo na vida é mérito. Muito bem. A Ângela Jucá Sancho, 8h22. Durante a sua trajetória terrena, uma alma boa desliza. Esse espírito, ao chegar ao mundo espiritual, se juntará aos espíritos bons ou aos maus? Olha só, todo deslize, ele é analisado. Um deslize não vai fazer com que a gente ingresse à coluna dos maus. Existem atenuantes e existem análises. Então, será de acordo com o tamanho do estrago moral que esse deslize ocasionou para nós. Na verdade, quem traz a punição somos nós mesmos, não são os outros. Então, o nosso sentimento de culpa nos leva a buscar a corrigenda. Não necessariamente um deslize nos leva para o núcleo dos maus, mas um deslize nos leva a repensar a vida para refazer o destino. Muito bem, só um minutinho, Cris. Lembremos de Paulo de Tarso, lá nos Atos dos Apóstolos, né, em Paulo e Estevão. Ele foi o causador da morte de Estevão e depois se tornou um grande missionário na divulgação do cristianismo. Então, se a pessoa comete um deslize, comete enganos, mas ela passa a fazer o bem, então está em Pedro, primeira epístola, o amor cobre a multidão dos pecados, está dito lá, não é? Aí cobre a multidão dos enganos. Obrigado. E lembrando Paulo ainda, os 4 pontos de elevação que ele seguia, preconizados por Abigail. Quais eram? Ama, trabalha, esquece, perdoa. Muito bom. Eduardo, lembrando a questão da simpatia, né, que falamos também hoje. Nos laços familiares, pergunta Gisela Maria, às 8h31, o porquê acontece uma adoção de criança? Gisele, em princípio, todo ato de amor, ela é inerente aos corações que aprenderam a amar. Quando nós adotamos uma criança, com certeza estamos seguindo aquela recomendação de Jesus, que Jesus fez a Maria de Magdala, quando ela se refere que ela não poderia ter filhos, e ele diz, mas tu podes amar os filhos das outras mães. E ela foi amar os filhos das outras mães, convivendo naquela época com os enfermos da lepra. Nós podemos categorizar a família uma instituição muito ampla. Os filhos, hoje, tanto adotivos quanto os filhos consanguíneos, são até perante a lei, muito mais perante a lei de Deus, filhos em igualdade de patamares. A questão da adoção, igualdade de patamar, perdão. A questão da adoção, muitas vezes nós temos compromissos com esses espíritos de outras vidas. Para ser breve, para não atrasar as demais respostas, nós buscamos um exemplo no livro Ação e Reação. Um espírito de ordem, de nome Adelino, não me lembro o nome completo, mas é Adelino, o primeiro nome, ele é espírita, ele está sendo um completista, vamos dizer assim. Na sua encarnação ele tem tido muito sucesso, porque, resgatando débitos do passado, ele havia adotado 3 crianças. 2 que eram escravos, que ele induziu ao crime na reencarnação passada, e a última criança que ele adotou ali naquele capítulo do livro é o próprio pai que ele havia assassinado queimado.
na outra reencarnação. Então, são 3 crianças adotadas, frutos de compromissos do passado. Mas o mais importante é nós exercitarmos o amor em qualquer das suas esferas. Muito bom. Antes de passar a pergunta para a Elzita, a Selva Baseira, às 8h49, colocou, na pergunta 282, que a gente vai examinar na semana que vem, espécie de telégrafo universal seria hoje o WhatsApp, similares, não é? Vou responder, sim, esses modernos meios de comunicação superaram o telégrafo, tá bem? Então, se os espíritos fossem responder hoje, diriam, não é? Que é uma espécie de WhatsApp, uma espécie de Telegram, alguma coisa assim, não é? E, Elzita, Karina Trevisoli, 8h32. Quando desencarnados, será que em algum momento temos a oportunidade de conhecer ou reconhecer nosso anjo da guarda? Ter a oportunidade de vê-lo, mesmo por um instante, sabendo que são mais elevados? Perfeitamente, Karina. Lembrando que eles nos acompanham durante toda a vida e nos recebem no plano espiritual. Temos, sim, essa condição. Muito bom. Muito bom. Seguindo aqui, realmente hoje estive o tempo todo, Marlene Tax, realmente hoje estive o tempo todo me sentindo mal. Com o decorrer do programa, não reparei. Agora que o senhor Carlos mencionou, reparei que estava bem melhor. Melhorei significativamente e não percebi. Viu, senhor Carlos? Deu certo a nossa ação conjunta aqui. E, aliás, já que a gente está se falando, Carlos, dá uma dica aqui para Margarete Missádia. Ela está pedindo a indicação da tradução da Gênese e o Céu e o Inferno, né? Qual seria a indicação de leitura da codificação, Carlos? Olha, eu recomendaria que você comprasse os livros da FEB, não é? Sim. Lógico, a gente trabalha dentro da FEB, nós estamos aqui fazendo o programa da FEB TV, mas existem várias boas traduções. Então, nós temos 2 traduções na FEB, que é a tradução do Guilherme Ribeiro e a tradução do Evandro Noleto. O Evandro Noleto, ele utiliza uma linguagem mais, assim, que a gente utiliza atualmente. E o Guilherme, que eu adoro ler, não é? Ele já traz aquela linguagem mais anterior, um pouco mais rebuscada. E é uma escolha da pessoa, tá bem? Muito bom. Eu coloco a próxima questão, então, para Elzita. Clídio Paiva da Silva, às 8h56. Elzita, ainda com um bom coração, com uma certa caridade para com os outros, mas com certa dose de apegos, no plano espiritual, encontrará o espírito muitos sofrimentos? Olha, tudo é relativo, porque quanto maior for o nosso apego, maior será o nosso sofrimento ao deixar o mundo material. Quanto maior for o nosso desapego, maior será a nossa liberdade para nós curtirmos o mundo espiritual, não é? Então, é relativo, vai depender do quê? Da nossa própria condição. O bom coração ajuda, e como? Então, vamos trabalhar para que esse bom coração se desapegue cada vez mais. Porque da vida, a gente só leva a vida que a gente leva, não leva mais nada. Muito bem. Rinaldo Ferreira, às 8h56. Eduardo, a relação além-túmulo permite o contato de um ente querido com os familiares? Sei que é necessário o merecimento e a permissão divina. Como podemos acreditar se quem amamos não se comunica? Rinaldo, aqueles que se amam, aqueles que se buscam, podem estar sempre em contato, via de regra. Todavia, quando há entre os espíritos uma diferença evolutiva muito grande, ou um já está muito mais moralmente adiantado e o outro não, o outro está ainda preso aos crimes, às más atitudes, às más escolhas, pode haver, então, um impedimento momentâneo de que essas criaturas convivam no plano espiritual. Todavia, a promessa, o esclarecimento da doutrina espírita é que, ao final da jornada, nós estejamos todos juntos, mergulhados
em plena felicidade adquirida pela nossa conquista individual de cada um. Agora, como acreditar? Consultando o seu coração, porque a crença decorre mais do sentimento. Durante o sono físico, por exemplo, nós estamos libertos do corpo e podemos ir ao encontro dessas entidades. Muitas vezes sonhamos, muitas vezes nos comunicamos e acordamos com uma leve impressão, uma leve lembrança, mas com aquela sensação gostosa de que nos sentimos preenchidos, nos sentimos aliviados da saudade e etc. Então, com respeito à crença de cada um, mas basta consultarmos os nossos corações. Temos duas questões aqui do Jean Silvestre, as 991, e depois, na sequência, as 96, Eusita. Ele pergunta assim, eu vou juntar as duas questões. Todos nós, quando desencarnamos, vamos para o umbral? Ou passaremos um tempo no umbral? E a segunda questão que ele coloca é, estamos em um período de provas e expiação, né? Um momento, uma fase, né, de provas e expiações. O Espiritismo sabe quando, ou indica, a doutrina espírita indica, quando passaremos para o período de regeneração? Ótimo, olha só. Em primeiro lugar, vamos pegar o conceito da palavra umbral. O que é, você sabe ver uma porta? O umbral é aquela parte que tem no suporte de uma porta. Então, todos nós passaremos pelo umbral, porque ele é uma porta de entrada no plano espiritual. Agora, entre passar pelo umbral e ficarmos detidos em zonas de sofrimento, vai depender dos nossos compromissos com o sofrimento, com os nossos desatinos, com os nossos erros. Passar, todos passamos. Agora, ficar alguns minutos, dias, meses, semanas ou anos, ou até séculos, vai depender do quê? Vai depender do nosso senso de evolução. Uhum. Muito bem. E nós vamos... a outra pergunta, não é? Ah, sim. Uhum. Se o Espiritismo indica para nós, quando é que nós entramos no mundo de regeneração? Nós já estamos saindo do mundo de expiações e provas. Atestam os espíritos amigos que nós estamos, como diz o Godinho, Carlos, nós estamos no primeiro segundo do primeiro minuto da primeira hora do mundo de regeneração. Então, o convite nos foi feito através do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, que são os espíritas. Então, se a gente agarrar realmente na charrua e no trabalho, a gente vai ingressar nesse segundo. Já estamos deixando. Agora, quanto tempo? Se tem hora, dia, mês marcado? Absolutamente como nada na doutrina espírita. Nós não temos essa datação, mas estamos em um ciclo já de retorno ou de chegada ao plano do mundo de regeneração. Depende de nós, que essa fase para nós seja mais ou menos rápida. Muito bem. Antes da última pergunta para o Eduardo, e a gente encerra, vou comentar rapidamente. Grazi Cristina, às 9h10. Por favor, me ajudem. Meus pais e meu irmão faleceram todos de 15 em 15 dias. Cada um, todos hoje faz um ano. Quando desencarnaram, ficaram todos juntos? Possivelmente sim, Grazi, porque quem se ama se encontra no mundo espiritual, não é? Então, há essa possibilidade naturalmente. Os que se amam vão ao seu encontro, não é? Daqueles que amam. A Tânia Regina dos Santos. Pode um espírito se deformar a ponto de perder a forma humana? Minha filha viu um ser com chifres e forma alongada do corpo. Sim, isso é descrito por André Luiz, há na literatura espírita a descrição, e nós estudaremos isso na sequência mais adiante. Então, sim, Tânia, é possível sim. E a última pergunta ao Eduardo, Rinaldo Ferreira. Com relação ao mérito e à questão de causa e efeito, o destino deixa de depender de nós ou dele somos refém? Rinaldo, todos nós temos um destino em nossas vidas, que é sermos felizes, sermos perfeitos e mergulharmos na consciência divina. Até chegar lá, uns tomam um caminho menos
pedregoso e outros optam por tomar caminhos mais tortuosos. Então, o destino maior, que é a perfeição, será alcançado por todos nós. Mas o destino da trajetória, nós construímos esse destino todos os dias. Então, as nossas boas e más atitudes de hoje influenciam no nosso destino de amanhã. E as más atitudes agravando esse destino e as boas atitudes aliviando ou amenizando esse destino, ou encurtando esse destino até a felicidade. Então, de certa forma, nós somos refém das nossas próprias atitudes. Muito bom, gente. Estamos, infelizmente, encerrando o nosso tempo de produção. Ficaríamos aqui alegremente juntos, noite adentro, mas não nos é possível. Eu quero agradecer muito a Elzita, ao Eduardo, ao Carlos, né, esse parceiro que nos alegra tanto a oportunidade, nos oportuniza a chance de estarmos aqui juntos. E vamos, meus irmãos, nos encontrarmos novamente daqui uma semana para, no próximo estudo, darmos seguimento ao capítulo 6º, tratando da vida espírita com o tema As Relações no Além-Túmulo. Perguntas que vão da 282, o Carlos meio que já antecipou também algumas relações a respeito dela, a 290. Leia e traga os seus comentários e dúvidas. Estaremos aqui de braços abertos, felizes por estarmos juntos, estudando o Livro dos Espíritos. Até a próxima semana, pessoal. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FEB TV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.